Mas antes do estudo, irmão. Oh, glória, aleluia. O irmão Luiz de Itupeva alegrou muito o coração dessa igreja com a presença do Senhor e sua família aqui, viu, irmão? Aleluia. Ficamos felizes, o Vande, meu irmão, a Ivone, o Rian, meu sobrinho. Irmãos, o ano passado eles já estiveram conosco. Se eles voltaram, é porque realmente eles viram que Deus está em nosso meio. Glória a Deus, eles viram que realmente Deus está fortalecendo nossas vidas. Amém? Amém. E não dá para perder, né, irmãos? Olha a quantidade. Irmão, filmou daqui para lá já. Olha aqui. Aleluia. Olha que bonito que Deus fez aqui hoje. Olha. Que bênção. Oh, glória. Deus, aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Depois, anote aí para você não se perder. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31, para nós iniciar. Amém? Aleluia. Todos acharam, amém? Amém. Eu não vou ler o versículo inteiro, porque Deus me deu um tema aqui. Esse tema que Deus me deu é isso: reavivamento e reabastecimento. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Dentro desses dois versículos, Deus falou comigo e veio falando que eu e você precisa ser reabastecido. Amém? Reavivados. Amém? Amém. Então todos acharam, amém? Amém. Eu só vou ler a primeira parte aqui desse versículo. Depois eu vou em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. E vou ler só a segunda parte também do versículo, que é a mesma coisa. Diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. A última parte do versículo. E todos foram Cheios do Espírito Santo. e fizeram o que daí? E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, irmãos, podem sentar agora, exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia fala que quando os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, comemorava-se, cumpria-se o dia de Pentecoste. E nesse dia foram todos cheios do Espírito Santo. Glória a Aleluia. Deus. Aí quando nós vamos lá no capítulo 4, versículo número 31, a parte B, novamente o autor diz: todos, Pedro diz, todos foram cheios do Espírito Santo. Irmãos, se no capítulo 2, no dia do Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo, por que depois, novamente no capítulo 4, novamente todos foram cheios do Espírito Santo? A Bíblia relata que teve 3 grandes derramamento do Espírito Santo no meio do seu povo. O primeiro, eu já mencionei aqui, foi no dia de Pentecoste, Joel 2:28, Atos dos Apóstolos 2:1. O segundo foi durante a futura tribulação, Joel 2, versículo 28 ao 32. O terceiro, durante o milênio, Joel 2:28, Isaías 32:15 ao 44, Ezequiel 36, 26, 27 e Zacarias 12:10. 3 derramamento do Espírito Santo. 3 dias, grandes dias. E a Bíblia relata que agora lá no capítulo 2, Joel já tinha mencionado, Ezequiel já tinha mencionado, Isaías já tinha mencionado. Agora Pedro, ele veio mencionar também sobre o derramamento do Espírito Santo lá em Joel. Pedro menciona isso.
Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aí Pedro vem e menciona isso novamente, dizendo sobre o derramamento do Espírito Santo. Irmãos, o que é o derramamento do Espírito Santo? Porque no capítulo 2, a Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e agora no capítulo 4, novamente, todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe por quê ou não? Não sabe. Porque o crente, o cristão, ele tem que viver constantemente sendo renovado pelo Espírito Santo sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Às vezes, irmão, você vem para um culto, aí você está naquele culto, você fala, que culto maravilhoso, abençoado, que culto gostoso, que culto como eu estou sentindo aqui a presença de Deus. É, meu Deus. Aí você vem no outro culto, você fala, o culto foi gostoso, mas não foi igual aquele outro culto. Sim ou não? Sim, Deus. O culto também foi bom, a mensagem também foi boa, mas não foi igual daquela outra vez, daquele outro dia, ou daquele outro culto que eu estava. Sim ou não? É verdade, Deus. Nenhum culto, diga para o teu irmão, nenhum culto é igual ao outro. Quando você perde um, não vai voltar atrás, não vai ter como. Passou. É, Deus. Aí tem pessoa que fala assim, aquele irmão deveria estar aqui, que hoje essa mensagem ia falar com aquele irmão. Aleluia. Aquela irmã poderia estar no culto, porque aquela mensagem iria tocar no coração daquela irmã. Já viu isso? Mas Deus não fala com quem não está. Deus está falando com quem está presente, com quem pode ouvir. Sabe por quê? Quando Deus fala, Ele quer ser adorado. E se eu e você estamos ouvindo a voz do Espírito Santo nesta noite, adore Ele, sinta a presença dEle, adore Ele, adore Ele, adore. Porque você está sentindo hoje a presença dEle. E nesta noite, irmão, você e eu, nós, a igreja, precisamos ser reabastecidos. Onde nós sentimos a presença do Espírito Santo, de manhã nós somos cheios do Espírito Santo, e hoje à noite nós vamos ser cheios do Espírito Santo, porque Deus nesta noite, Ele quer continuar renovando, fortalecendo, avivando, reabastecendo a tua igreja através do Espírito Santo. Glória a Deus. Deus bendito. Todos foram cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Capítulo 2, versículo 4, no dia de Pentecoste. Será que na igreja todos estão sendo cheios do Espírito Santo? Oh, louvado seja Deus. Tem pessoas que já não estão mais sentindo, tendo a sensibilidade de sentir o Espírito Santo. Quando as irmãs estavam aqui louvando, algumas pessoas sentiram a presença do Espírito Santo. Se elas continuassem louvando, eu tenho certeza que você iria continuar sendo tocado mais ainda, a igreja, ela continuaria sendo tocada pelo Espírito Santo. Mas tem pessoas que começam a relaxar. Aí ela fala assim, eu sou cheio de unção mesmo, eu não preciso de orar mais, eu não preciso ler Bíblia mais, eu não preciso consagrar a minha vida mais, eu não preciso ir mais na oração de manhã lá na igreja ou à noite, eu já estou cheio da presença de Deus. Tem gente que quer tomar o lugar de Deus, mas aqui não. Deus tem o seu lugar em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor, e seja cheio, e seja cheia do Espírito Santo nesta noite. Tem momento que você começa a acostumar com a situação. Tem gente aqui que já faz não sei nem quanto tempo que não pega uma Bíblia para ler. Está aqui em nosso meio. Tem pessoas que faz não sei quanto tempo que não faz um jejum. Aqui em nosso meio. É, Jesus. Tem pessoas que faz não sei nem quanto tempo, irmão, que não pega dentro da sua casa quando não vem no culto, ao invés de ler a Bíblia, vai na frente da televisão. Não estou dizendo para você que não pode assistir televisão, você quer. É problema seu. Mas há pessoas que dão lugar para o diabo rouba todo o tempo que é para ter com Deus, o diabo rouba dele, rouba dela.
Deus Santo, maravilhoso. Aí vem para a igreja, está parecendo morto e morta. Mas ainda que tiver morto e morta, Jesus que ressuscitou Lázaro, ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que estiver morto espiritualmente, Jesus que ressuscitou Lázaro, que falou: ei Lázaro, sai do sepulcro. Ele vai dizer hoje aqui: ei filho, saia do sepulcro. Ei filha, saia do sepulcro, porque eu vou ressuscitar você. Eu vou aumentar a tua força. Sabe por quê? Porque você está precisando hoje de um abastecimento espiritual sobre a tua vida. Glória a Deus. Na nossa vida não é assim, irmãos. Sim, Deus. Eu fiquei triste com a minha esposa. Vai falar, eu briguei com a minha esposa hoje, porque ela esqueceu o meu outro sapato. Briguei no bom sentido. Ela pegou o tênis que eu não ia usar, mas tanta coisa que esquece. Pegou o tênis que eu não ia usar, pôs na bolsa, pegou tanta coisa. Aí ela viu que eu estava de sapato. Eu falei: oh meu Jesus, estou de sapato furado. Aí eu falei: mas você não podia pegar o meu sapato? Aí eu esqueci. Há coisas da nossa vida que tem que ser trocado. É verdade, Deus. Deus de glórias. Muitas vezes, irmãos, você olha para uma roupa, você vai lá: essa roupa já está tão velha, eu preciso trocar a roupa, a calça, o paletó. Eu só vou com ele na igreja. A irmã às vezes só tem poucas roupas, só tem um vestido. Eu preciso comprar mais vestido. A irmã fala, não fala? Sim. Sim ou não? Sim. O irmão, a gravata, eu preciso comprar mais gravata. Sim ou não? Sim. Às vezes a gente pensa em reabastecer o nosso lado carnal. Olha para o carro: aí eu preciso comprar outro carro. Sim ou não? Sim. Olha para a moto: minha moto já está tão rodada, eu preciso mudar, eu preciso trocar essa moto. Sim ou não? Sim. Olha para a casa que Deus deu, não está nem contente, fica lá reclamando: ai, se eu pudesse, eu queria ter uma outra casa. Sim ou não? Sim. Eita glória. Aleluia. Olha, Deus, aleluia. olha lá para os móveis dentro de casa, irmãs. Eita, dom ruim isso aí. Coitado de nós, os maridos. Olha para os móveis: ai, compra outro micro-ondas para mim. Isso aqui já está tão velho, precisa ser trocado. Ah, olha esse armário, está caindo da parede, precisa ser trocado. Irmãos, eu e você só pensa em nós. Carnalmente a gente só preocupa com a gente. É verdade, Deus. Ah, eu preciso que aumente o meu salário. Isso aí vai. Eu estou ganhando tão pouco, eu preciso de um reabastecimento no meu bolso. Sim ou não? Sim. E há coisas na nossa vida espiritual que nós estamos precisando de um reavivamento. Aleluia. Há momentos na nossa vida nós estamos precisando ser reabastecidos pelo Espírito Santo de novo. Louvado e engrandecido. Quando o carro está acabando a gasolina, primeiro sintoma, o ponteirinho desce no vermelho, já se preocupa. A gente preocupa ou não preocupa? Sim, Deus. Se estiver longe de casa, fala assim: e agora? Aonde que tem um posto? Ai, Jesus, eu vou ficar na rua, vai acabar o combustível, eu preciso de um abastecimento, eu preciso de abastecer o meu carro. E muitas vezes eu e você, quando estamos na presença de Deus, começamos a ficar relaxados, começamos a deixar de orar e de consagrar, começamos a abandonar a obediência, começamos a deixar passar certas coisas que em outra hora em nossa vida espiritual não passava de jeito nenhum. Começamos a deixar o adversário ir roubando tudo aquilo que Deus tem nos dado. É nesta hora que eu e você devemos olhar para o céu e dizer: Deus, eu preciso do reavivamento do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Eu preciso mais da Tua presença. Eu preciso estar cheio do Teu Espírito Santo. Glória a Deus. Mas a gente só olha para o lado carnal. Olha para a roupa meio velha, olha para o sapato furado, olha para a cinta que está ruim, olha para tantas coisas. Lembra que precisa de tantas coisas materiais?
Pergunta para o teu irmão do teu lado: e a tua vida espiritual? O que está precisando? Tua vida espiritual, o que está precisando? O que você e eu estamos precisando? O que nós estamos precisando? Deus Santo maravilhoso. Eu preciso de um bom emprego. É assim. A gente só pensa desse jeito diante de Deus, irmãos. Eu preciso de um bom emprego. Eu preciso de tantas coisas. Mas esquece que precisamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia, seja Deus. Somente crente cheio do Espírito Santo vai sobreviver. Glória a Deus. Se você não é cheio do Espírito Santo, você é cheio de outra coisa. Se eu não for cheio do Espírito Santo, eu sou cheio de outra coisa. Se o irmão obreiro não está cheio do Espírito Santo, pode ver que está cheio de outras coisas. Se a irmã obreira não está cheio do Espírito Santo, pode ver que está cheio de outras coisas. O que está impedindo a tua vida de ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus? Aleluia, Jesus. Os apóstolos estavam lá no dia de Pentecoste, todos reunidos no mesmo lugar. De repente a Bíblia relata que veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e a Bíblia relata, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, que pousava sobre cada um deles. Oh, aleluia. Hoje em dia, quando alguém vê alguém falando de mistério, fica assim, espantado. Ei, irmão, se você está no mesmo lugar, ei, irmã, se você está no mesmo lugar, deixa o Espírito Santo envolver a tua vida também. Louvado seja Deus. Se você está no mesmo lugar, ei, jovem, se você está no mesmo lugar, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo nesta noite. Olha o vento aí, sobre a tua vida. Olha o vento do Espírito Santo sobre a tua vida aí. Sinta a presença de Deus. Abra a tua boca, seja renovada, seja batizada no Espírito Santo nesta noite. Todos estavam juntos. Hoje em dia, no meio de semana, não é todos que estão juntos. É verdade, Deus. Tem gente que vai trabalhar, volta assim: estou tão cansado, não vou no culto hoje. Se fosse para ir ralar o bucho quando não era crente, ia para todo lado. É verdade, Santo Deus. Agora, para ir na igreja, eu estou cansado. Eu estou cansado, a irmã fala. Eu fiz tanto serviço na casa, eu não vou no culto hoje. A irmã fala: estou indisposta. O irmão chega lá: eu estou tão quebrado, estou mais quebrado que arroz terceiro, não vou para a igreja hoje. Mas a Bíblia diz que estava lá os irmãos todos reunidos no mesmo lugar. Estavam lá todos eles buscando algo. Estavam eles todos juntos. E a Bíblia diz então que de repente começa um terremoto espiritual no meio deles. E esse terremoto espiritual, ele pode vir hoje aqui, sobre as nossas vidas aqui, sobre a tua vida aqui. O Deus dos apóstolos continua sendo o Deus da igreja. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo? Precisamos de um reavivamento, irmãos. Tem crente que antes passava na frente da televisão de costa. Hoje ele compra a maior que ele acha na loja e põe dentro da casa. Tem crente hoje que antes andava engomado igual espiga de milho, até só via o cabelinho lá de fora. Hoje anda de qualquer jeito na rua. Tem mulher que antes, misericórdia, era uma santidade terrível. Hoje só o sangue do Cordeiro. Aí que é o reavivamento. Olha para a tua irmã do seu lado e diga: nós estamos precisando ser reabastecida pelo Espírito Santo. Eita glória. Tinha irmã que chegava na igreja, o joelho vivia roxo. Hoje não, dobra o joelho 3 minutos, já levanta para não ter marca no joelho. Deixa Cristo marcar a tua vida hoje. Deixa Ele reavivar o teu coração hoje. Deixa Ele reabastecer o vaso hoje, como nesta manhã Deus tem vasos de honra e de desonra. Deixa Ele honrar a tua vida,
esta noite, Aleluia, Deus, aleluia. dia de Pentecoste, todos foram cheios do Espírito Santo. Agora venha cá, capítulo 4, versículo 31. A Bíblia diz agora que estavam eles juntos novamente fazendo o quê? Orando. É, meu Deus. Estavam eles novamente orando. Ao terminar de orar, moveu-se o lugar onde estavam. E reunidos, onde estavam reunidos. Aí a Bíblia diz aqui: e todos foram cheios do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Mas por que, pastor, lá atrás foi agora de novo? Porque o Deus deles é o mesmo Deus meu e o Deus seu. Oi, aleluia. Deus bendito, poderoso. O Deus da igreja sabe que aí você precisa ser reabastecido. Aleluia. É como um carro de gasolina, você pode encher o tanque. Aí você vai lá e encher o tanque, vai dar para me rodar bastante. Só que vai chegar uma hora que vai ter que encher o tanque de gasolina de novo. Assim é a nossa vida espiritual. Se você orou bastante hoje, pode orar bastante amanhã. Se você leu Bíblia bastante hoje, pode ler bastante amanhã. Se você está consagrando hoje, pode consagrar mais amanhã. Sabe por quê? Porque se você tiver reabastecido, a hora que vir o terremoto, a hora que vir a tempestade, a hora que vir o vento forte, você vai dizer: ei, eu vou passar pela prova cantando, eu vou passar dando glória, porque eu fui reavivado, eu fui reabastecido, eu fui tocado pelo Espírito Santo, e esta tempestade não vai me derrubar. Oh, Deus Todo-Poderoso. Todos novamente cheios do Espírito Santo. E Joel falou sobre isso lá em Joel 2:28. Quem pode abrir a Bíblia? Aleluia. Joel falou sobre isso. Joel falou: depois disso derramarei meu espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também derramarei meu espírito naqueles dias sobre servos e sobre servas. Aleluia. Joel profetizou isso. Depois do quê? Depois que você entender que precisamos ser reavivados. Louvado seja Deus. Depois que você entender que precisamos reabastecer a nossa vida espiritual. Depois que você entender que nós temos que ter mais comunhão com Deus. Depois que você entender, irmãos, que Deus tem um chamado lindo em nossas vidas. Depois que você entender que Deus não está batendo palma para o pecado. Depois que você entender que Deus quer a santidade de mim, de você, da sua igreja. Depois que você entender que eu e você só fomos chamados para uma grande obra e Deus está te aguardando, Deus quer usar a vida. Depois que você entender, Ele vai derramar no teu Espírito Santo, como derramou no meio dos apóstolos que estavam orando, que estavam intercedendo, que estavam no dia do Pentecoste. Ei, irmão, o Deus de antes é o mesmo de hoje. A Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele está aqui, sinta a presença dele e seja cheio do Espírito Santo sobre a tua vida nesta noite. Meu Deus, aleluia. Joel profetizou depois dessas coisas. Aleluia. Depois de algumas coisas. Depois que os jovens deixaram o Facebook, depois que os jovens esqueceram um pouquinho das mensagens do celular. Ei, Deus tem promessa para os jovens. Ei, Deus tem promessa para os velhos. Deus tem promessa para a igreja. Deus tem promessa para você. Levanta a tua mão e glorifique e exalta o nome do Senhor. Deus tem promessa para os filhos. Quantos aqui são filhos? Filhos do Deus Altíssimo. Adora Ele. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aleluia. Só que os filhos de hoje não querem profetizar. Eles preferem ficar no Facebook, no YouTube,
no celular mandando mensagem, na mensaginha do namorico. Tem jovem que não deixa nem o pai e a mãe ver o celular deles, tranca 7 chaves. Se está escondendo assim porque alguma coisa tem, nesse mato tem coelho. Tranca 7 chaves, o pai e a mãe dão o celular, misericórdia, e não pode relar no celular. Porque alguma coisa tem, porque se não tivesse, fazia assim: ó, papai, pode ficar com meu celular. Ô, mamãe, pode usar meu celular hoje. Faz isso? Tem uns que escondem, tem os seus esconderijos secretos. Pai e mãe nem rela. Quando rela, tem a senha. Pode relar, o pai vai lá mexer. Ah, mas não faz nada, não faz mesmo, está com senha, você não vai ver nada aí, bobão. Ainda chama o pai de bobão, a mãe de bobona. E está pensando que Deus está te aplaudindo. Bobão é você. Bobona, jovem, é você que está pensando que está enganando a Deus. Você pode estar enganando seu pai e a tua mãe, só que você vai dar conta disso na terra e vai dar conta disso com Deus. Porque a Bíblia ensina, filho, honra o teu pai e a tua mãe, para que vá bem os seus dias de vida. Se você não estiver fazendo isso, vai chegar o dia que você vai ter que prestar conta com o teu pai, vai ter que prestar conta com a tua mãe, vai ter que prestar conta com o próprio Deus. Porque você pode enganar todo mundo, mas de Deus você não engana, de Deus você não esconde. Você pode esconder as mensagens besterentas, ridículas, imoral que está no teu celular, mas Deus está filmando a tua vida, o teu coração, a tua boca, a tua atitude, os teus passos. Deus está filmando a tua vida, Ele está te vendo e Ele te chamou. Louvado seja Deus para ser profetas na terra, para ter visões, para ser usado, para ser usada. Eu, jovem, Deus quer usar a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Vai, cai, turma, ravos, ficando leve. Ei, jovens, Deus quer usar as tuas vidas. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lá chama bastante, canto, malavasquecida. O Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nesta noite. Sinta a presença de Deus. Aleluia, meu Deus, que poder. Joel profetizou que nossos filhos e filhas teriam visões. Pedro voltou a falar sobre isto. Mas cadê as visões dos jovens atuais dos dias de hoje? A visão da televisão, a visão do filme demoníaco. Tem jovens que ao invés de se alimentar com as coisas de Deus, põe aqueles filmes malditos de só demônio dentro da casa. Aí você chega esses dias, eu cheguei na minha casa, eu só vi demônio correndo. Quando eu comecei a subir a escada, os demônios começaram a correr. Eu falei: ei, Jesus, ainda bem que o Senhor me trouxe a tempo. Vai para lá, demônio, porque o Espírito Santo, Ele é sobre a minha vida. Porque Joel falou e Deus honrou a profecia. O Espírito Santo de Deus, Ele é sobre a tua vida. Levanta o poder, glorifica e exalta o nome de Jesus. Oh, Jesus, Glória a Deus, aleluia. aleluia. Filmes demoníacos, a visão dos filmes de Satanás. Ainda pede até para ir no cinema, jovens, hoje. Deixa eu ir no cinema assistir aqueles demônios. O mais demônio que tem faz mais sucesso, e isso entra na mente do filho do cristão. Por que entra? Não é porque o pai e a mãe não ensinam, não. É porque em vez de ter visão, eles estão olhando para a televisão, para o mundo, para as amizades. Tem cristão, tem jovem que ao invés de ser amigo na igreja, é amigo de lésbica, de homossexual, e não é amigo de Jesus. Se você quer ter visão, comece a ser amigo de Jesus nesta noite. Sinta a presença dele, tu vai ter visão de Deus sobre a tua vida. Tu vai ter visão do que Deus quer sobre a tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Visão. Quer ser cheio do Espírito Santo? Aleluia. Pague o preço. Obreiros, quer ser cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. A Bíblia diz que profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Os jovens terão visões. Também derramarei do meu Espírito naqueles dias sobre os servos